Há uma palavra de Deus este ano enchendo o meu coração já há alguns meses. São Mateus capítulo 6, verso 9 a seguir. Hoje eu vou estar falando sobre um assunto que tem a ver, esse assunto, cujo texto básico enche o meu coração nesta manhã, tem a ver com todos vocês. Não importa que você seja casado, casada, solteiro, solteira, novo crente, ou seja, novo convertido, ou está na igreja há muito tempo. Abra a sua Bíblia do Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, verso 9 a seguir. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. Vamos dizer juntos? E não nos deixes cair em tentação. Mais forte. E não nos deixes cair em tentação. É uma oração. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ainda Tiago, capítulo 1, verso 14 e o verso de número 15. Tiago, capítulo 1, verso 14 e o verso de número 15, que diz assim: depois de Hebreus, Tiago, capítulo 1. Vamos começar a partir do verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por último, 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 e 13 diz assim: assim, aquele que julga estar em pé, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Tentação, o desafio nosso de cada dia. Vamos dizer juntos? Tentação, o desafio nosso de cada dia. Amados, se este assunto não fosse relevante, Jesus não teria inserido na oração do Pai Nosso, esta que nós fazemos quase que todos os dias. Se esta oração se este assunto não fosse interessante, Jesus não diria aos discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Se este assunto não fosse relevante, Tiago não colocaria esse texto na sua epístola, na sua carta à igreja de Jerusalém. Se este assunto não fosse importante, não estaria escrito em Mateus capítulo 4
que Jesus, ao sair das águas batismais do Rio Jordão, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não existe possibilidade alguma de vivermos a vida cristã, de trilharmos o caminho do discipulado, sem que sejamos a semelhança de Jesus, tentado. Afinal de contas, o que é tentação? Tentação é o esforço para persuadir, seduzir e induzir alguém a fazer especialmente algo sensualmente agradável e imoral. É aquela voz dentro da gente que diz: vá em frente, nada vai acontecer, ninguém vai ficar sabendo. É aquela voz sutil, com toda a sagacidade do tentador, que te seduz, que te provoca, que te chama. E a pergunta é essa: qual é a intenção do diabo, o tentador, em nos tentar? João, o Evangelho segundo João, capítulo 10 e verso 10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Esta é a intenção do diabo, ao nos tentar todos os dias, destruir, roubar, matar e destruir. Primeiro, fisicamente, Mateus 4 e 3. Segundo, psicologicamente, Mateus 4, 5 e 6. Terceiro, ele quer nos destruir espiritualmente, Mateus 4, verso 8 e 9. Agora, por que Deus permite que sejamos tentados? Por que Deus permitiu que José passasse por esse caminho tão perigoso da tentação? Por que Deus permitiu que Jesus fosse conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo? Primeiro, Deus permite que sejamos tentados para provar-nos na nossa sinceridade, provar nossa fé, provar nossa paciência, provar o nosso amor, provar nossa sinceridade, provar nossa fé, provar nossa paciência, provar o nosso amor. Deus permite a tentação para nos dar a oportunidade de fazer o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, cada tentação se torna um degrau em vez de uma pedra de tropeço, quando você se dá conta de que é uma oportunidade tanto para fazer a coisa certa quanto a errada. A tentação apenas apresenta uma escolha. Deus permite a tentação para que o fruto do Espírito seja desenvolvido em nós. Deus permite a tentação para que o fruto do Espírito seja desenvolvido em nós, e isso tem a ver com maturidade cristã. Quais são algumas verdades que nós precisamos saber sobre tentação, gente? Disse Lúcifer: a tentação não é pecado, é uma chamada para a batalha.
Vamos dizer juntos? A tentação não é pecado, é uma chamada para a batalha. A tentação só é eficaz por causa do que há dentro de você e não fora. Vou repetir isto. A tentação só é eficaz por causa daquilo que está dentro de você e não fora. A tentação nunca começa de fora para dentro, mas sempre de dentro para fora. Eis a razão porque Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal está sempre diante de mim. Escrevendo aos Gálatas, ele diz: dentro de cada um de nós há uma guerra interminável entre a velha natureza e a nova natureza, entre o velho homem e o novo homem, cada um querendo prevalecer sobre o outro. Engana-se quem pensa que o diabo é o seu maior inimigo. Não. O diabo, sem dúvida alguma, é um grande adversário a ser vencido todos os dias, porém o seu maior inimigo está dentro de você. E é com ele que você dorme, acorda, caminha, almoça, toma café, janta. Nosso maior desafio, gente, em primeiro lugar, é vencer a nós mesmos. Antes de vencer Golias, antes de vencer quem estava por detrás de Golias, Davi precisou ganhar a batalha dentro de si mesmo. Os vencedores são aqueles que antes de vencer fora, vencem aqui dentro. A tentação é a razão primária para desejarmos pecar. Todo pecado é precedido pela tentação. Todo pecado é precedido pela tentação indistintamente. A tentação provém da concupiscência, desejo desordenado da carne, Tiago 1:4, da cobiça, Provérbios 28 e 20, das más companhias, Provérbios 1 e 10. A tentação é mais perigosa quando você acha que não cairá. Guarde isso. A tentação é mais perigosa quando você acha que não cairá. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Ninguém precisa sair atrás da tentação. O que você está fazendo, querido? Procurando uma tentaçãozinha. Ninguém precisa sair atrás da tentação. Ela vem com naturalidade. O inimigo sempre nos tenta primeiro com coisas aparentemente insignificantes. Guarde isso no seu coração. O inimigo sempre nos tenta a partir daquilo que aos olhos da maioria não tem problema, não faz mal, não tem importância. Eu estou no controle. O viciado em cocaína começa com cigarro, com baseado, com uma carreirinha, até se tornar um dependente, um escravo miserável.
O alcoólatra começa com um copo de cerveja, 3, 5, uma garrafa, 2. O viciado em pornografia começa apenas olhando uma Playboy, sem sexo explícito, dizendo que está contemplando a beleza do Criador, ou a criação bela de Deus. Aquele que hoje assalta a mão armada e mata sorrindo, começou levando uma bala, um chocolate, começou levando uma caneta. O diabo sempre vai querer nos dominar a partir daquilo que aparentemente não tem nenhum valor maior, insignificante. Pastor, foi só um beijo na secretária, apesar de eu ser casado e ela também. Pastor, só foi um abraço sensual. Pastor, foi só uma saída para um motel e não. Pastor, garanto que nunca mais isto acontecerá. A mente é a arena onde ganhamos ou perdemos a batalha contra a tentação. Tudo o que uma pessoa faz, seja bom ou mal, origina-se no seu coração e na sua mente. Mateus 12, 35, Mateus 5, 21, 22, 27, 28, Provérbios 4 e 23. A tentação é mais perigosa quando você pensa que está no controle. Agora escute isso aqui, ó. Nossa vida secreta, aquelas atitudes e comportamento que escondemos dos outros, são de interesse especial do diabo. Eu vou repetir isso. Nossa vida secreta, aquelas atitudes e comportamento que escondemos dos outros, são de interesse especial do diabo. O diabo não tem poder de ler nossos pensamentos, mas ele observa o que assistimos, o que lemos, o que falamos. Estas coisas indicam as áreas mais fáceis para a tentação. Não importa quantos anos você tem de crente, não importa quantas horas você ora por dia, não importa qual é a sua função ministerial na igreja, não importa qual a sua igreja, não importa a sua formação teológica, todos nós temos pontos vulneráveis, susceptíveis ao pecado a partir da tentação. Primeiro, Abraão tinha um ponto vulnerável. Ele tinha dificuldade de trabalhar com a verdade. Ele mentia. Pedro tinha uma dificuldade com o seu temperamento, intempestivo, sanguíneo, precipitado, não pensava para falar. Temperamento era o fraco de Pedro, o ponto vulnerável. Paulo, quando lemos capítulo 7 de Romanos, percebemos sua luta contra a cobiça. Sansão, seu ponto vulnerável eram as mulheres proibidas. Havia 2 homens na igreja de Éfeso. Quando Paulo escreve para Timóteo, diz assim: cuidado com Himeneu e Fileto, cuja conversa corrói
como gangrena no corpo de Cristo. O fraco deles é a língua. Talvez este seja o fraco da maioria. Quem é que nunca fez uma fofoquinha? Levante a mão, por favor. Eu ouvi falar de 3 jovens que estavam orando no monte, e de repente os 3 resolveram cada um confessar o fraco para o outro, para que orassem com mais objetividade e propósito. Um deles disse: o meu fraco, a área mais susceptível à tentação, é que eu não posso olhar para as meninas da igreja que eu penso um bocado de bobagem. O outro disse: o meu fraco é pior do que o seu, eu não posso olhar para os rapazes da igreja, eu tenho tendência homossexual, esse é meu fraco. O terceiro disse: vamos orar, porque o meu fraco é pior do que os 2 juntos. Vamos orar. Aí os 2 curiosos: não, senhor, enquanto você não falar qual é o seu fraco, eu não abro o meu coração. Ou seja, nós não oraremos nessa noite. Ele disse: vocês querem saber mesmo? E vocês aqui querem saber? Querem, não é? Ele disse: o meu fraco é a língua. Eu estou morrendo de vontade de descer lá embaixo e contar para todo mundo essa safadeza de vocês. Nada é mais danoso, nada é mais prejudicial, nada é mais perigoso para a saúde do corpo de Cristo do que uma língua indisciplinada, carregado de veneno mortífero. Outros, o seu fraco é a pornografia. Que estrago a internet vem fazendo nesta área? Que estrago a mídia vem fazendo nesta área? Sem dúvida alguma, a pornografia hoje é a pior doença na área da moral, que vem destruindo não apenas os adolescentes, gente, mas as crianças. Recentemente eu li de um garotinho de 9 anos, andando de um lado para outro na sua casa e dizendo: eu preciso largar isto, eu preciso deixar isto, eu preciso largar isto, eu preciso deixar isto. O pai o parou perguntando: filho, parar com o quê? Ele disse: pai, eu sou um viciado, vejo todos os dias, não consigo parar com isso. Um dia eu sou viciado, mas viciado em quê, pai? Em sites pornográficos. Quando o pai foi ao seu computador e puxou os arquivos temporários, o pai teve vontade de vomitar e entrou em desespero ao ver por onde o filho estava navegando. Filho, como começou isso? Pai, foi um garotinho na escola que me passou um endereço, e daquele veio outro, daquele veio outro, daquele veio outro, e hoje eu estou morrendo nisso. O pai foi ao garoto. Menino, como começou? Na escola. Foram à escola, procuraram a diretora. Quase que 90% dos meninos e algumas meninas na escola estavam atolados até o pescoço nesse mal. Só que não é só um problema de crianças e adolescentes. Eu tenho tratado com casais, e pasmem vocês, gente que ocupa às vezes uma posição de relevância na própria liderança da igreja evangélica no Brasil, pedem socorro porque sabem que trabalho com clínica pastoral, também ajudando companheiros no ministério. Esse é um problema. Pornografia. E é interessante, muitas vezes o que é
tão tentador para alguns, para outros não significa nada. Depende da área da vulnerabilidade, depende da área susceptível. Por exemplo, qual era o grande fraco de Judas? Dinheiro. O ponto fraco de Judas era o dinheiro. Gente, ele vendeu aquele que não tem preço. Ele negociou o inegociável. Ele fez barganha, troca com aquele que não tem como se avaliar o valor, Jesus. Há pessoas que não podem ver a possibilidade de ganhar alguns, mesmo que seja por meios ilícitos, imorais, indecentes. Esse é o fraco. Fraco de alguns é a gula, o comer. Quando chega numa churrascaria, tem que entrar orando: Senhor, me segura. Porque é hoje que eu como boi todo. Gente que não consegue comer uma taça de sobremesa, tem que comer o pote de sorvete. Gente que não consegue comer um bombom, tem que comer a caixa de bombom. Gente que não consegue comer um prato, tem que comer 5 pratos. Gente que quando senta à mesa, come até sair da mesa passando literalmente mal. Isso é destruir o templo do Espírito Santo. Isso é um problema tão sério quanto prostituição, pornografia, adultério, gente. Paulo fala sobre isso quando relaciona as obras da carne, dizendo: os tais não herdarão o reino de Deus. Diga para o irmão ao lado: isso é muito sério. Agora pergunte para ele assim: qual é o teu fraco? Qual é o teu fraco? Deus não nos trouxe aqui hoje por acaso. Deus conhece você melhor do que você se conhece. E minha oração nesta noite, nesta manhã é esta: Senhor, assim como o Senhor tocou a área problemática de Isaías, que era a sua boca, traz esta brasa mais uma vez. E com esta brasa toca a nossa área vulnerável. Eu quero sair daqui debaixo da graça saradora de Deus. Quantos vieram porque precisam e querem isso? Levante a sua mão assim. Eu sinto o mover de Deus neste lugar. Esta vai ser a tua hora. Chegou o teu dia. O diabo vai ter que bater em retirada. A glória de Deus vai prevalecer na sua vida. Deus vai te marcar hoje em nome de Jesus. Aleluia! Quais são os 7 estágios da tentação? Tiago começa dizendo: o primeiro estágio da tentação é olhar. Ele diz no verso de número 14: quando esta o atrai. E sempre que você pensar em tentação, pense no caçador e na caça. Pense no pescador e na isca. Essa é a ideia no original. É o caçador e a caça.
E tudo começa a partir do olhar. O teu olhar desempenha o papel de porta de entrada na terra da tentação. A tentação existe a partir do olhar. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 3 e veja o que está no verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Diga aí para o seu irmão: o diabo sabe do que você mais gosta. Ele é um psicólogo milenar. Ele me estuda, ele te estuda, ele me observa, ele te observa, ele te analisa. Ele é um psicólogo milenar. Por isso que Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Ou seja, renúncia no sentido radical. A Bíblia diz que Davi não foi para a guerra. E é um perigo quando todos estão na guerra, só você está na varanda. Ele levanta à tarde e vai dar mais uma volta na varanda. E de repente, quando ele olha, quem está tomando banho nuazinha? Betseba. Quando esta o atrai, tudo começou a partir do olhar. Agora, diga isso comigo: ninguém erra sozinho. Diga para a pessoa ao lado: ninguém erra sozinho. Errou Davi, errou Betseba, errou Urias e errou Joabe. Eu não creio que tenha sido a primeira olhada. Olha gente, é muito difícil. Nenhum adultério acontece no primeiro olhar. Se a ideia é de caçador e a caça, a primeira isca, ou seja, a segunda isca, a terceira isca, o pescador primeiro dá o milho gratuitamente, a ração gratuita. Os que caçam animais, a primeira comida é de graça, até que o animal se acostume e ache interessante e se sinta seguro no território do caçador. Eu não creio que tudo aconteceu a partir da primeira olhada, e também não creio que Betseba era tão ingênua assim. Estava tomando um banho. Não tenho culpa se de repente o rei surgiu. Não. Quando Satanás tem acesso ao coração de uma mulher, sai da frente. Ela sabe como usar um decote sedutor. Ela sabe como usar uma saia instigante. Ela sabe como sentar e aonde sentar para que o rei a observe. Ela sabe o tom do vermelho do batom a ser usado para aquela ocasião. Ela sabe jogar o cabelo sedutoramente. Ela sabe olhar para atrair.
Que Deus mantenha as mulheres aqui hoje debaixo da sua unção, da sua graça e do seu temor. Errou Urias. Sabe por que Urias errou? Porque quando Davi o chama, ele é inocente, ele não está sabendo de nada. E Davi diz assim: Urias, vai para a tua casa, deita-te com a tua mulher, porque faz dias que você não tem estado com ela. Sabe o que Urias fez? Deitou-se e dormiu na porta do rei, na porta do palácio. Caxias. Supervalorizou o patrão em detrimento das carências da sua mulher. Uma mulher com carência crônica torna-se vulnerável diante das astutas ciladas do diabo. Eu tenho dito para os homens e as mulheres que vão aos meus encontros de casais: é um perigo uma mulher sair de casa com carência crônica. É um perigo um homem sair de casa com carência crônica, com desejos da alma não supridos. E eu não tenho dúvida, esse era um problema da mulher de Urias. Davi insiste para que ele vá para casa. Ele é inocente, ele não sabe de nada. E o rei diz: vai para a tua casa, encontra-se com a tua mulher, deita-se com ela, satisfaça as suas carências. Mas ele prefere estar na porta do palácio do rei. O teu trabalho não é mais importante do que a tua mulher. Teu trabalho não é mais importante do que a tua família. O teu trabalho não é mais importante do que a sua casa. Se vocês me compreendem, digam amém. Joabe errou, porque ele pega uma carta trazida pelo próprio Urias, e a ordem era: mata Urias, esposo de Betseba. E Urias não era qualquer um. Urias não era um soldado irrelevante, desnecessário, dispensável. Urias era homem de confiança, leal. Urias era até Caxias demais. E Joabe, sem perguntar ao rei por quê, se rende à lei do capricho. Coloca estrategicamente Urias para morrer, num lugar onde não tinha como o exército inimigo não o matar. E depois que Urias está morto, ele escreve uma carta para o patrão, dizendo: se o teu problema era Urias, descansa em paz, está morto. Errou Davi, porque não soube usar bem o seu tempo livre. Cuidado com os intervalos de café onde você trabalha. Cuidado com os intervalos para o almoço onde você trabalha. Cuidado com o seu tempo de folga e de férias. Porque Davi não soube usar o seu tempo livre. A sua ociosidade tornou-se uma ociosidade destrutiva. Muitos cedem à tentação exatamente no tempo que tem livre.
não sabe usar esse tempo que Deus disponibiliza para que seja um sábado, um descanso. E foi exatamente na varanda que ele sucumbe aos desejos desordenados da carne. Aí vem o segundo estágio. Primeiro olhou, o segundo estágio é cobiça, a própria cobiça, diz Tiago. Qual é a motivação da tentação? Aquilo que nos atrai, pessoa, situação, objeto, lugar e pensamento. É a motivação, aquilo que me impulsiona, que me leva a agir na direção do pecado. Terceiro estágio, Tiago chama de sedução. Seduzir aqui significa atrair com habilidade. Este é o estágio em que o desejo em você cresce de uma pequena vontade para uma atração avassaladora. Abra sua Bíblia e esse texto gera em mim muito temor. Provérbios capítulo 7. Leia comigo, por favor, verso de número 10. Esse texto gera em mim temor. Toda vez que eu penso nesse desafio nosso de todo dia, tentação, eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta, e ouçam-me por favor, está falando de uma mulher que frequentava o templo, de uma mulher que prestava culto e fazia votos. Não está falando de uma outra pessoa, está falando de uma frequentadora da igreja. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração, e ouçam-me, queridas mulheres de Jesus, a maneira como a mulher se veste revela o que está dentro do seu coração. É apaixonada, inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Culto, crente, paguei hoje os meus votos. Culto da vitória, estive lá. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Eu estou dizendo isto, gente, porque eu assisti o final trágico de uma mulher assim na minha igreja. Ela vinha fazer as campanhas na segunda-feira, e na terça estava saindo com o homem que ela usava para trair o marido. Um dia ela morre na entrada da cidade, tão nova, tão bonita, num acidente bobo. Deus olha para ela e diz: você não é digna de continuar a viver. Você chegou no limite. Verso 16, verso 15: por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. 16: já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã, gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Eu não sei porque que Deus está falando tão forte conosco hoje. Isso aqui não é genérico, isso aqui não é para todo mundo, mas Deus sabe o que faz
o que diz e o que tem para fazer. Laços vão ser quebrados aqui nesta manhã. Saiu de viagem para longe, verso 20. Levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, digo arrastou. Quantos acreditam no mover profético neste congresso? Levante a mão assim, por favor. Há uma sensibilidade no meu coração. E há uma visão de profeta aqui. Parece que eu estou até ouvindo o barulho de alguns que estão sendo arrastados. Verso 22, ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Faça assim, ó. Faça hoje. Deus vai cortar o laço. É tempo de libertação. Choramanagai onde louva sui bequechai, tomberegande rouba sui delei ou camachai. Eu sinto a unção de Deus neste lugar. Eu sinto a glória de Deus neste lugar. Eu sinto Deus se movendo na direção de algumas pessoas neste lugar. Gente, eu não tenho dúvida, está acontecendo o terremoto dentro de algumas pessoas aqui. Você vai entender hoje porque Deus te trouxe aqui. Você vai entender hoje porque que Deus te incomodou para fazer a inscrição. Você vai entender hoje porque que Deus preparou tudo para que você estivesse aqui. Nunca mais sua vida vai ser a mesma. Haverá uma leveza na tua alma. O céu vai entrar dentro de você. Deus vai te marcar hoje para todo sempre. Oh, menegai, oh, vasui candenal. Oh, aleluia! Eu sinto o mover de Deus neste lugar. Quantos podem sentir Deus hoje enviando da sua unção que quebra todo o jugo? Levante a sua mão se você percebe isso e glorifica aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor para sempre. Aleluia! 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 Deus vai dizer para o diabo: chega. Aleluia. Quarto estágio, concepção. A cobiça depois de haver concebido. Toda tentação tem como objetivo levá-lo ao pecado. No momento em que você toma a decisão de satisfazer o seu desejo, a sedução senta e diz: meu trabalho está terminado. Nascimento. Dá a luz ao pecado. No instante em que a decisão de pecar é tomada, nasce o pecado, crescimento. E o pecado, uma vez consumado, todo pecado cresce. Diga: todo pecado cresce. Mas todo pecado cresce. Se o teu problema é a língua, a tendência é crescer. Se o teu problema é a gula, a tendência é crescer. Se o teu problema são mulheres proibidas, a tendência é crescer. Todo pecado cresce. Se o teu problema é o dinheiro,
Me lembro de uma, imaginei que ele estivesse nessa. Ele começou tirando do gasofilácio que ficava no banheiro. Depois que a oferta era recolhida, ele entrava no banheiro, sutilmente tirava 10, aumentou para 50, aumentou para 500, e daqui a pouco ele estava trocando a casa. Do dinheiro que ele levava do gasofilácio, ficava no banheiro. Cresce. O diabo quer cauterizar a tua consciência. O diabo quer calar a tua consciência. E sabe qual é o último estágio? Tiago diz: uma vez consumado o pecado, este gera a morte. E agora presta atenção, olha para cá. Diga: gera a morte. Morto, das duas uma, ou enterra ou ressuscita. Porque exposto cheira mal. Cheira mal na empresa, cheira mal no banco, cheira mal em casa, cheira mal na igreja. Por onde passa, vai poluindo o ambiente com o seu testemunho que envergonha o evangelho. Deus não me chamou para ser coveiro. Eu não tenho vocação para trabalhar em cemitério. Deus não me chamou para abrir valas e enterrar mortos espirituais. Eu fui chamado para o ministério da ressurreição, através da palavra. O Senhor vai ressuscitar nesta hora. O Senhor vai ressuscitar antes que eu termine esta reunião. Você vai sair do território da morte e vai se assentar à mesa com o príncipe da vida, Jesus de Nazaré. Ele está aqui para isso. Quantos creem nisso? Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Eu termino, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Já estão cansados aí, sim ou não? Que bom. Assim vocês voltam às 6 horas da tarde. Lucas 22. Veja o que está no verso de número 31. Por que Pedro cedeu à tentação? Há um hino que diz: tentado, não ceda. Ceder é pecar. Vamos dizer juntos? Tentado, não ceda. Ceder é pecar. Olha, eu não tenho dúvida disso, há uma convicção no meu coração. Eu estou aqui debaixo de uma unção profética, gente. Muitos de vocês estão sendo chantageados. Tem mulher aqui que no trabalho está sendo tentada. À noite aquilo fica corroendo sua mente. Tem homem recebendo propostas para ganhar um dinheiro mais fácil. E você ficou de dar a resposta daqui a 10 dias. Deus te traz aqui para dizer: eu estou cortando o laço. Nada pode comprometer minhas promessas sobre a tua vida. Eu tenho propósitos
que tem implicações eternas com você. Não permita que o diabo aborte o plano de Deus com o seu ministério. Oh, acusa o teu ouvido, e quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas nesta manhã. Aleluia! Por que Pedro cedeu? E o que tem levado pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, mulheres, jovens a ceder à tentação? O que, gente? Capítulo 22, o verso 31 ao 34. Pedro se mostra autoconfiante excessivamente. Vou retraduzir. Ele diz assim: todos podem te negar, menos eu. Pedro diz: todos podem fugir, menos eu. Aí Jesus fala para ele: cuidado, Pedro. Verso 34. Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Ei, sabe por que muitos cedem à tentação? Porque acham que estão no controle. Deixa comigo, eu sei o que eu faço, eu estou no comando. Eu estou no controle da situação. Todos aqueles lá em Brasília que estão sendo caçados pensavam assim: eu estou no poder, eu estou no controle, eu sei até aonde vai o meu limite, deixa comigo. Pedro disse, Jesus disse para Pedro: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. O excesso de autoconfiança é o nosso problema. Esses dias, eu ministrando a um grupo grande de homens, aproveitei para mandar um recado para alguns. O que o nome daquela menina está fazendo na sua relação de nomes no MSN, sendo você casado, trocando ideia todo dia com uma menininha gracinha solteira do outro lado? E você que diz que está no controle, quando você cair em si, como Davi, poderá estar chorando amargamente tarde demais, tendo sua história manchada para sempre com o caso de adultério. O excesso de autoconfiança leva-nos a um outro problema, porque diz a Bíblia, em Lucas 22, e os versos 40 e 45, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Verso 45, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. O excesso de autoconfiança faz da minha vida de oração uma vida pequena. Vida pequena de oração, resultado do excesso de autoconfiança, me torna vulnerável às tentações. Ei, você pode conhecer tudo de heresiologia, de filosofia, de soteriologia, pneumatologia, escatologia. Você pode conhecer a Bíblia de cor, de Gênesis a Apocalipse. Você pode conhecer tudo sobre tipologia bíblica. Você pode ser um expert no inglês, espanhol, grego, hebraico, aramaico. Se você não orar, o diabo te pega.
O diabo treme de medo quando vê o crente mais fraco de joelho na presença de Deus. É uma dinamite, é uma bomba atômica, é um fio descascado de alta tensão ligado no trono da glória. Não mexe com ele, que você se queima. Diga comigo: quem não ora morre. Mais forte: quem não ora morre. Mais forte: quem não ora morre. Olhe para o lado e vê se o irmão está vivo. Diga comigo: cuidado com o excesso de autoconfiança, porque diminui sua vida de oração. O que eu já vi de teólogos ridicularizando gente que ora muito, é uma festa. Porém, sermões pregados por gente morta gera morte. Eu não creio em um pastor, eu não creio na espiritualidade de um pastor que não ora. Eu não creio na espiritualidade de uma igreja que não ora. Eu não creio na espiritualidade de um grupo de jovens que não ora. Eu não creio na espiritualidade de um teólogo que não ora. Eu continuo afirmando: a unção faz a diferença. A unção faz a diferença. A unção faz a diferença. Pode ser uma pedra e uma funda. Se você estiver debaixo da unção, gigantes vão cair. Dará mais show de condenar. Esta é a minha oração no Brasil hoje. Levanta uma igreja que ora, Senhor, levanta pastores que oram, levanta evangelistas que oram, levanta moços e moças que oram, porque o diabo treme de medo diante de uma igreja que caminha de joelho na presença do Deus da glória, do Deus da glória, do Deus da glória. Aleluia! 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 Eu estava no Japão, eu fui ao Japão, na primeira vez, fiquei hospedado na casa de um pastor, não me esqueço disto. A irmã disse assim, tinha um peruano hospedado comigo lá, chamado Henrique, e a irmã preparou o café e disse: chame o Henrique para mim, pastor Josué, para tomar café. Quando eu cheguei lá, o Henrique estava assim, ó. Senhor, faz milagre nesta noite. Eu não quis incomodá-lo. Falei: irmã, ele está orando. Chegou na hora do almoço. Chama o Henrique para almoçar, pastor. Cheguei lá, ele estava: eu continuo na tua presença, Senhor. Eu não quis incomodá-lo. Chegou na hora, às 4 horas, a hora da merenda. Fui lá, o Henrique do mesmo jeito. É hoje, Senhor. Eu não quis incomodá-lo, voltei. 7:30 da noite, janta. Vou chamar o Henrique, do mesmo jeitinho. Ó Deus, salva os japoneses. Faz um milagre. Eu fui embora. Disse: meu Deus. 9 horas fui para a igreja. Cheguei na igreja, o Henrique estava do mesmo jeito. Senhor. No outro dia eu chamei o Henrique. Isso era frequente.
Chamei o Henrique e falei: Henrique, por que tanta oração? Por que tanta oração? Ele disse: porque quando você entrou na sala no primeiro dia, Deus falou para mim: ore por ele, para que quando ele pregar nesse país, japoneses se convertam. Eu preguei numa reunião, não sabia disso, não sabia que tinha por detrás de mim um gigante de joelho na presença de Deus. Preguei numa reunião, 5 pessoas se entregaram para Jesus, chorando. Uma daquelas foi tão tocada, que no trabalho durante o dia, no outro dia, reuniu a japonesada toda e reproduziu a mensagem pregada. Quando ela terminou de reproduzir a mensagem, a mulherada: onde que é isso? Onde que é isso? Onde que é isso? Onde que é isso? No outro dia, um monte de visitas desta que se entregou no dia anterior. Quando eu fiz o apelo, todas as 7 mulheres se entregaram para Jesus. E o Henrique orando. Profetiza para a pessoa ao teu lado: Deus está colocando um espírito de súplica em você hoje. Deus tu sentirás desejo de orar de manhã, tu sentirás desejo de orar no almoço, tu sentirás desejo de orar à tarde, tu sentirás o desejo de orar de madrugada, tu sentirás o desejo de orar no carro. Tem gente aqui que de repente vai parar o carro na beira da estrada, porque é tempo de falar com Deus, é tempo de falar com Deus, é tempo de falar com Deus, é tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar a presença de Deus, é tempo de orar, gente. Primeiro, excesso de autoconfiança diminui minha vida de oração. E a Bíblia diz que Pedro passa a estar no lugar errado, na hora errada e com as pessoas erradas. Quando você confia muito em si mesmo, ora pouco, você busca os lugares errados, as pessoas erradas para fazer o que é errado. Sabe por que Eva caiu? Porque parou no lugar errado, olhou para aquilo que não deveria olhar e deu ouvido para quem não tinha nada para dizer. Mas isto vai mudar hoje. Deus está trabalhando. O Espírito Santo, pela palavra, gera temor em nós. Por último, excesso de autoconfiança diminui minha vida de oração, me leva a estar com pessoas erradas, no lugar errado, fazendo coisas erradas, e passamos assim a seguir Jesus de longe, porque diz a Bíblia no verso 54, Pedro seguia de longe. Vamos dizer juntos? Quem são estes na casa de Deus? Ei, eu sei que te incomoda quando eu falo de vestes. Algumas mulheres não gostam quando a palavra mexe na sua maneira inconveniente de se vestir. Eu sei que a palavra de Deus, quando atinge aqueles que estão vivendo uma vida comprometida com aquilo que é imoral, mexe, perturba, incomoda. Eu sei disto, mas eu não vim aqui para falar aos acomodados e conformados sem perturbar suas consciências. Eu sou profeta. Eu ouvi que um pintor estava pintando um quadro lindo
num andaime 5 metros de altura. O pintor estava pintando, e ele pintou, estava ficando magnífico. E quando estava praticamente pronto, ele envolvido pela beleza do seu trabalho, ele foi afastando um passo a mais, ele cairia do andaime. O amigo que estava lá embaixo ficou acompanhando, pegou uma brocha suja. Quando percebeu que o amigo daria mais 1,5 passos para a morte, ele pegou a brocha, jogou no quadro, espatifou, estragando todo o trabalho. O amigo deu um pulo para frente e disse: você ficou louco? Ele disse: eu estraguei o teu quadro, mas salvei a tua vida. A tua vida vale mais do que o teu quadro. Este encontro de avivamento tem como propósito salvar a sua vida, ainda que momentaneamente estraga o teu quadro. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Eu sinto a glória de Deus neste lugar. Quem quer sair daqui com uma marca profunda de Deus na vida, para nunca mais ser o mesmo, vem aqui na frente, por favor. Se hoje você quer sair com uma marca profunda de Deus na sua vida, para nunca mais sua vida ser a mesma, saia do seu lugar dizendo: Senhor, marca a minha vida, assim como marcaste a vida de Isaías com aquela brasa. Nunca mais sua vida vai ser a mesma. Todos que querem sair daqui com uma marca profunda de Deus, aleluias. Choramanai Sheio vacante nome que manas salayan lubasuyandarabasuikandanas Shulemana suicante nome ramaseiandanai suicou de que narabasai. Aleluias, aleluias. Qual é a área onde você tem mais dificuldades para vencer? Qual é o ponto fraco que te incomoda? O que Deus quer hoje, gente, é a verdade. Chega de fazer de conta. Olhem todos para cá. Eu gosto quando Deus me confronta. Esses dias entrou na minha sala, pastor Jabes, um pastor que veio de Fortaleza. Tem uma palavra de Deus para você. Tranquei a porta. Fala, porque eu preciso ouvir Deus ministrar a mim. Ele disse assim: Deus me mandou aqui dizer a você que está cheio de está cheio dessa coisa de conferencista internacional. Deus está querendo ter um encontro com Josué. E ele disse palavras duras. E depois nos ajoelhamos juntos. E eu me rendi aos pés de Jesus dizendo: não me deixe ser um petrificado, cheio de autoconfiança. Eu quero ser um dependente da tua graça sempre. Eu quero que nesta oração de entrega, de confissão, você declare ao Senhor: Pai,
Eu não quero viver de fachada. Eu não quero viver de faz de conta. Eu não quero sair daqui do mesmo jeito. Eu não quero continuar carregando esse peso comigo. Eu vim aqui para ser marcado. Eu vim aqui para ser liberto. Eu vim aqui para ser restaurado. Eu vim aqui para ser cheio. Eu vim aqui para ser mudado. Eu vim aqui para receber o que o Senhor tem de melhor para a minha vida. E eu não aceito outra coisa. Eu quero tudo que o Senhor preparou para mim neste lugar. Eu quero sair daqui marcado. Coloque a mão no ombro de um irmão próximo. Curva a sua cabeça e feche os teus olhos. Rasgue o teu coração na presença de Deus. Quebrante o teu coração na presença de Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus fiel. E a Tua palavra continua sendo o martelo que esmiuça a penha. A Tua palavra continua sendo luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. E a Tua verdade continua processando libertação. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito de glória, Espírito de graça, Espírito de verdade, Espírito onipotente, onisciente, onipresente, Espírito Santo, Espírito de glória, Espírito de amor, Espírito de Deus, vai envolvendo a cada um nesta manhã, vai enchendo de glória, de poder, vai ungindo agora com a unção que despedaça todo jugo, vai tirando toda impureza, vai limpando a alma, o coração, vai limpando a mente, toca na área vulnerável, toca no ponto nevrálgico, toca no ponto fraco. Há poder no sangue do Cordeiro, há poder no sangue do Cordeiro, há poder no sangue do Cordeiro, há poder no sangue do Cordeiro. Ele te toca, Ele te levanta, Ele te purifica, Ele te restaura, Ele te vivifica, Ele te enche, Ele te marca, Ele te levanta, Ele te marca. Aramashure Kamaragashai. Oh, Kamarabashia. Oh, Verigashai. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. O Senhor Jesus me tocou. Amém. Para você que é pastor, assim diz o Espírito de Deus para ti: escreva esse dia e essa hora na tua agenda. É um novo começo, é a construção de uma outra história. Shonamai de nome que abaixou, Luindenai que menaçou, Luindenombe candenas. Você que chegou aqui pensando que era o fim, Deus manda te dizer: é o começo. Glória a Deus. Pastor, mas o que fazer com tantas pedras que me jogaram? Deus está dizendo: eu vou lhe dar graça para usar estas pedras na construção da escada que te levará ao topo, e o nome dele vai ser glorificado, exaltado, bendito para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto eles estão cantando, você vai abraçar pelo menos 20 pessoas e dizer assim: eu profetizo, nunca mais sua vida será a mesma a partir deste congresso. Diga pelo menos para 20, vamos cantar. Tocou-me, Jesus, tocou-me,
tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, da escuridão. Aleluia. Algemado por um peso, oh, quão triste eu até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Você ouviu Pastor Josué Gonçalves. Se esta mensagem abençoou a sua vida, peça-nos outras, ligando para 0 Operadora 11 4033 6636. Deus abençoe você e toda a sua família. Não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Projeto Família Debaixo da Graça.